Olá pessoal, eu sou a Carol aqui do Livroteca com Chá e no vídeo de hoje a gente vai trazer uma resenha de um livro que nada mais do que o primeiro livro que eu finalizei agora em 2026. Eu iniciei a leitura em dezembro e acabei finalizando ele em 2026, que é O Estrangeiro de Albert Camus. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que este livro, eu acabei sorteando ele na Tibier da Caneca, que é um quadro que eu tenho aqui no canal, que onde todo mês eu venho sortear um livro que está nessa caneca. Livros esses que estão na estante, livros meus aqui de casa. Alguns já estão há muito tempo aqui e outros nem tanto, mas eu estou tendo a sorte de estar sorteando livros e obras que já estão há um tempinho aqui na estante. E este livro já faz mais ou menos um ano e meio que ele está aqui. E para mim foi muito bom ter conseguido ler ele, porque todo mundo já estava lendo e tá tendo bastante resenha, e eu fiquei bem interessada em ler, então veio num momento bem propício para isso, né? À vontade com o próprio sorteio da Tibier. Vou falar um pouquinho do autor, tá? Ele já me encantou logo de cara, porque eu soube que ele era um jornalista, filósofo e um escritor francês. Ele nasceu em 1913 e essa obra, O Estrangeiro, ele foi publicado em 1940. Ele escreveu em 1942. Ele foi escrito em 1940, mas só foi publicado em meados de 1942. O que eu tenho para falar logo de início sobre a obra, sobre a história em si? Foi uma leitura que não foi nada fácil, eu tive várias paradas no meio do caminho, no meio do percurso, apesar de ser um livro de muita pouca página, de 126 páginas, mas eu não li assim de vereda, eu não li rapidamente ele, eu fui lendo aos poucos, dei uma parada. E confesso que ele era um livro que estava sendo meio monótono, né? Um livro. Ele não estava sendo chato, mas ele estava contando uma história muito simples. E assim, eu sou uma leitora que estou muito acostumado a ler livros de suspense, de thriller psicológico, de, de fantasia, alta fantasia. E quando eu me deparo com livros, principalmente clássicos, ou aqueles livros basicamente clássicos novelões, assim, que trazem uma história mais densa, uma história mais, mesmo que seja mastigada, mas uma história que faz tu pensar, e uma história simples, que é do cotidiano, que não tem tantas artimanhas e tantos floreios e tudo mais, faz com que a leitura seja cansativa, pelo menos para mim, né? Pelo menos ao meu ver, eu sinto isso na leitura. E esse livro não foi diferente. Só que ele foi um pouco incomum por conta do pós-leitura. Eu aprendi isso no decorrer do tempo, que eu nunca dou a minha opinião assim que eu fecho o livro. Já fiz muito isso, já tive minhas opiniões muito precipitadas em algumas obras, e depois, logo em seguida, ou depois de um tempo, eu caí do cavalo, porque realmente eu fui pensando, a história foi marinando na cabeça e acabou eu concluindo que a história ela veio trazer outro formato, outro significado, e que eu não conseguia absorver aquilo ali de momento, e que eu só poderia estar absorvendo aquele sentido, aquele sentimento, depois de uma boa marinada na história, cabeça mais fresca e todo o desenvolvimento da história se encaixando. Então, com o tempo de leitor, eu fui aprendendo e fui me educando dessa forma, que nenhum livro a gente deve fechar ele e dizer este é bom, este é ruim. Ao meu ver, a gente tem que, assim como a nossa mente ela precisa de alguns processos para estar encaixando algumas coisas para a gente entender, o livro e a história também é dessa forma. E esse livro, ele é um livro
singular. Por que eu digo isso? Primeiramente, eu sempre falo para todo mundo que eu não gosto de ler livros hypados, livros que todo mundo tá lendo num momento só, e livros que todo mundo tá falando bem ou que todo mundo tá falando mal. Eu gosto sempre de deixar passar essa febre toda, para depois, se eu me interessar em ler aquele livro, eu pego ele, leio e tenho minhas próprias percepções da história, da escrita e da crítica e tudo mais. E com ele não foi diferente, apesar de ainda eu estar vendo novas resenhas a cada semana desse livro, mas mesmo assim eu estava no momento certo para ler e veio a calhar o sorteio da Tibier da Caneca, então agarrei essa história, abracei ela e mesmo ela sendo densa em alguns momentos, eu consegui absorver a história. Vou ser bem sincera com vocês, eu já vou deixar já a minha impressão logo de início, que quando eu fechei o livro, eu pensei, nossa, é só uma história simples, eu não sei o que todo mundo viu nessa história, porque é só uma história de um homem comum, numa vida comum, com seu pensamento, tá bom, não é tão comum, que ele é diferente da maioria da sociedade, mas vai ter um desfecho trágico, mas tá, tudo certo. A maioria dos livros tem desfechos trágicos e são muito mais trágicos e muito mais gráficos do que aconteceu aqui. E por que todo mundo gostou desse livro? Por que todo mundo fala bem desse livro? Por que algumas pessoas falam que é o melhor livro que leu no ano, na vida, que é o melhor autor, por conta dessa obra, que essa é a obra-prima dele? Porque esse é um livro de 120 páginas, que conta uma história comum, de um homem comum. Aí depois eu vim a perceber o que é a magia da escrita de um bom autor. Que ele não precisa fazer floreios nas palavras, nas frases, que ele não precisa fazer um grande desenvolvimento, levar o personagem viajar por vários e vários lugares, trazer uma história fantástica, e ele pode contar uma coisa tão simples do cotidiano da vida de uma pessoa, uma vida tão simples, todo mundo morre, todo mundo perde mãe, todo mundo perde pai, todo mundo perde filhos, todo mundo perde alguém da família, todo mundo comete erros, e o que isso tem de mais? É só mais um no mundo. Só que esse que é o ponto, o personagem daqui, eu não sei falar muito certinho o nome do personagem, mas eu vou ler como está escrito, que é Mersault. Ele é já iniciando, já falando da obra, que é escrita em primeira pessoa, e ele vai já começar a história contando sobre a morte da mãe dele, e logo nos primeiros parágrafos ele não tem sentimento nenhum em relação a isso. A maioria das pessoas que perdem um pai, uma mãe, perdem o rumo da vida. Ele simplesmente só diz, vou ter que ir lá velar o corpo dela. E vai no asilo, onde ela se encontrava, e os amigos dela do asilo, que também são de idade, sofrem mais com a partida dela do que o próprio filho. Então, isso já é uma coisa incomum. Pera lá, alguma coisa tem de errado. E isso já traz uma pulguinha atrás da orelha. E depois a gente vai percebendo que o personagem volta à sua vida comum, volta ao seu trabalho, volta à sua convivência com os moradores do local onde ele mora. Aí ele vai falando e relatando a vida de cada morador, de cada vizinho, da onde que mora, de toda a convivência que eles têm, os preconceitos, os defeitos que cada um tem. E ele fala isso de uma forma tão simples, tão leviana, tão leve até em alguns momentos. E a gente vai levando com aquela escrita e a gente vai engolindo aquele papo dele. E a gente vai percebendo que ele é um ser humano que ele tem sentimento quando ele quer ter sentimento, ele não tem sentimento, ele também não faz questão de mostrar o contrário. Ele é um leque aberto, então se ele gosta, se ele não gosta, ele não gosta.
E aí ele se relaciona amorosamente com uma pessoa, a pessoa se encanta por ele, quer casar com ele, pergunta se ele a ama, ele diz que não. Então são coisas assim que a gente percebe que, pera, mas esse cara, ele é um pouco estranho. Um pouco não, ele é muito estranho. E o livro ele vai até o final dessa forma. Ele, em alguns momentos, ele toma algumas decisões que a gente sabe que é errado. Ele defende alguns amigos que fazem coisas erradas. Ele acaba matando um cara. E simplesmente porque o sol bateu na visão dele, ele teve incômodo e aquele cara estava incomodando mesmo, então ele simplesmente atirou. Essa foi a melhor das justificativas que ele deu. Porque nem ele não sabia o porquê que ele tinha. E o porquê que ele queria matar aquele cara. Mas enfim, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado. E eu sei que isso é o grande spoiler, né? Porque. Mas. Pode também ser um grande. Eu estou muito pensativa nesse livro ainda, gente. Pode ser um grande spoiler isso que eu acabei de contar, mas eu ainda penso que o grande plot twist de toda essa história, a grande revelação de toda essa história é o sentido que esse personagem traz para nossa leitura, sai da leitura e transporta para nossa vida. Porque é um personagem que ele não tem medo de mostrar que ele não tá afim de dar resposta, que ele não tá afim daquilo que todo mundo quer que ele faça, e que ele não quer agradar simplesmente por agradar. Ele quer fazer como ele quer. E isso traz incômodo para as pessoas que estão ao redor dele. E essa é uma grande chave de condenação para ele mesmo. Apesar de ele ter cometido um crime, ele com certeza seria julgado pelo ato, mas o que bate o martelo também é essa frieza dele. Que eu não sei se é frieza, gente, mas o ser humano ele é uma incógnita infinita que são várias e várias personalidades e dentro desse livro esse personagem o autor ele não quis trazer transtornos psicológicos, transtornos mentais, traumas e nada nesse sentido. Ah, ele é assim porque aconteceu isso com ele. Ah, ele é assim porque é um psicopata. Ah, ele é assim porque é um antissocial. Ah, ele é assim porque tem algum transtorno psicológico, mental, enfim, qualquer coisa. Ele simplesmente é assim, o autor não quis tocar nesse ponto. E eu acho que isso até foi de um modo proposital e de uma grandiosidade do autor, porque mostra o que a sociedade é através da incoerência desse personagem. Ele não vai mostrar só a personalidade desse personagem que não tá aí pra agradar ninguém, mas ele também vai mostrar o que a sociedade é. Que é um espetáculo. Eu estou no mundo e eu tenho que dizer sim mesmo querendo dizer não. Eu tenho que usar isso mesmo eu não gostando de usar isso. Eu tenho que ir em tal lugar mesmo eu não querendo sair de casa. Mas eu tenho que agradar para ser agradável, para ser bem vista. E ele não era nada disso, ele fazia o que ele tinha que fazer. E se ele cometesse alguma coisa de errado, o que de fato aconteceu, ele poderia dar qualquer justificativa. Mas, ai de nós, se na sociedade a gente comete algum erro e a gente não tem resposta e justificativa para tal ato. Ou para qualquer coisa, um convite que alguém quer fazer pra gente e a gente não quer ir, mas a gente tem que dar uma justificativa do porquê a gente não quer ir. Ou um emprego que a gente não tá mais contente, a gente tem que dar uma justificativa do porquê a gente tem que sair. Ou qualquer coisa, trocar de roupa, botar uma roupa, usar um estilo de roupa, ter um estilo de vida. Tudo isso está dentro desse livro, mas não literalmente. A essência dele. Então é isso que é um livro tão magnífico que enquanto eu estava lendo, eu não estava gostando porque eu não estava entendendo. E eu não sei se todos os leitores que leram essa obra tiveram essa mesma experiência que eu tive.
Não sei também, porque assim, vários leitores, normalmente alguns leitores são mais acostumados a ler clássicos, a ler novelões, então eles já estão mais acostumados a sentir essa rotina arrastada da leitura. Mas eu acredito que quem está acostumado com tiro e porrada e bomba, vamos se dizer, né, nas histórias de fantasia e de tudo mais, que a gente é impactado, grandes plot twists e tudo mais, a gente se depara com uma obra dessa que ela é tão quietinha, mas ao mesmo tempo ela é tão barulhenta, ela causa um barulho gigantesco na nossa mente quando a gente termina essa leitura. E, gente, é um livro tão simples, é um livro de um cara que conta sobre o velório da sua mãe, depois volta para sua vida, depois defende um amigo, vizinho, e depois decide matar um cara, depois é julgado, depois é condenado e acabou a história. Basicamente é isso a história. Mas tem tanta camada nessa obra aqui que vocês não fazem ideia. E começar, na verdade, finalizar o dezembro e iniciar o 2026 com a finalização desse livro é de uma responsabilidade gigantesca. Tanto é que eu estou gravando esse vídeo e ainda a história tá marinando na minha cabeça. Eu acredito que talvez eu não, daqui mais pra frente, eu não troque de ideia do que eu estou sentindo agora. Talvez ela amadureça mais e eu possa daqui mais pra frente reler a obra novamente e trazer mais conclusões, né? Não conclusões, mas mais críticas. Porque eu acredito que cada vez que a gente vai lendo uma obra, seja ela qual for, a gente vai agregando mais conhecimento. Então não é de fato uma conclusão concreta. Mas assim, gente, é uma obra incrível. É uma obra magnífica. E eu quero adquirir mais obras desse autor para ver se o restante das histórias dele, as outras histórias dele, é de uma magnitude cheia de camadas tanto quanto essa. Acredito que sim, porque isso eu vejo no olhar dos leitores que falam desses livros. Não tem muito o que dizer. Eu já falei toda a história aqui, querendo ou não, mas falei tudo, mas não falei nada, porque só quem já leu e finalizou sabe a grandiosidade que é, a profundidade que é a gente se deparar com um personagem que traz dois viés. O personagem em si, pessoal, e a sociedade. E eu acho que essa é a chave para tudo, é a chave da sociedade. A gente vive num limbo que tem que ser tudo igual, tem que ser naquele padrão. E a gente não tem padrão. A gente não é padrão. Há pessoas diferentes. E eu acho que por eu ser diferente, eu também percebi essas camadas. E eu tive esse incômodo nessa leitura. Gente, é fantástico, eu super indico pra vocês. Eu não gosto de dar nota, nada disso. Mas se a nota maior é 5 estrelas, é 6 estrelas. E eu acho absurdamente irônico eu falar isso depois, só apenas de alguns dias que eu finalizei a obra, em saber que assim que eu fechei a última página, eu não tinha essa percepção toda que eu tenho agora. Gente, é incrível, e isso só mostra o quanto eu estou no caminho certo e o quanto eu amo o que eu faço, que é trabalhar com literatura, ser leitora e navegar nesse mundo todo. Gente, é incrível, eu super indico. Vou deixar aqui no box de descrição o link, se vocês quiserem adquirir, se vocês não leram ainda. Aproveitem, depois vem aqui e me dizem o que vocês acharam, se é isso mesmo, o que vocês têm para pontuar. Se vocês já leram, comentem aqui, deixem seus comentários também, deixem sua curtida. Se você ainda não faz parte da família Livroteca com Chá, vem com a gente, compartilha,
se inscreva no canal, entre nas outras redes sociais também, que cada rede social eu trabalho de uma forma. E aqui a gente traz vlogs, a gente traz resenhas, a gente traz conversas abertas. A gente tá aqui pra isso, tá, gente? Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Beijos. Até mais.